Gente, o vídeo ficou muito longo, cortou, tem um limite de gravação que eu não sabia. Aí eu não vou conseguir editar, então eu vou fazer a segunda parte, depois eu posto, nós vamos nessa. Vamos ver o que dá pra fazer. Muita coisa, né? É muito complexo, um tema muito vasto. Mas vamos lá, onde que a gente estava? A gente estava na criminalização da LGBTfobia. Vamos lá. Tem mais 30 minutos. Nós ouvimos aí as belas palavras do pastor Silas Malafaia, seu discurso de ódio, clássico. Tá. Esperando terminar o funeral. Isso é onde eu parei, não vou repetir tudo, óbvio. Tá, mas de qualquer modo, o importante é entender que a decisão de criminalização da LGBTfobia e essa decisão ela vale até que o Congresso Nacional crie uma legislação específica para o tema e a pena aí é de até 3 anos de prisão e o crime ele é inafiançável e imprescritível, como é o caso do racismo, né? E dessa forma, ofender ou discriminar lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e qualquer membro da diversidade sexual está sujeito a ser condenado pela lei de LGBTfobia, né? Que é a extensão aí do crime de racismo. Há uma necessidade de adotar essa medida para impedir a discriminação aos direitos fundamentais de pessoas garantido pela Constituição. Blá, 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 blá. É considerado crime quando o cidadão ele é impedido de exercer seus direitos civis, tem seus direitos civis violados ou é tratado de forma prejudicial à sua condição humana por ser LGBT. Também é crime quando a comunidade LGBTQI+ sofre ofensas de um discurso de ódio de forma generalizada. Um exemplo do crime seria demitir ou deixar de contratar cidadãos ou cidadãs LGBTQI+, em virtude da sua condição sexual ou identidade de gênero, né? Que é, na verdade, a proposta aí do Silas Malafaia. Quer dizer, ele alega a questão da liberdade de expressão, né? Mas é impressionante porque esse segmento conservador é o mesmo segmento que faz protesto aí conclamando a volta da ditadura militar, do AI-5 e coisa do tipo. Mas é interessante como eles se agarram à questão da liberdade de expressão, que é uma contradição, né? Ou você defende a ditadura militar e o AI-5, ou você defende a liberdade de expressão. Os dois é contraditório, né? Mas tudo bem, estamos numa democracia e há liberdade de expressão. Só que as pessoas confundem muito a questão da liberdade, né? Porque liberdade não é você fazer tudo que te dá na telha. Liberdade é tão somente você ter condições de definir os seus próprios limites civilizados, né? Para se portar de uma maneira respeitosa nos espaços públicos. Não quer dizer, a criança ela é limitada pelos pais porque ela ainda não teria maturidade para isso, né? Os animais são limitados pelos seus donos porque eles não teriam senso de juízo para estabelecer esses limites, né? Os loucos são limitados aí por profissionais da área porque também eles carecem dessa faculdade de senso para ter um juízo em relação ao seu comportamento. E
quando é uma pessoa adulta, saudável, que não se comporta adequadamente e não sabe estabelecer esses limites, mas não por imaturidade como as crianças, ou por isso não fazer parte da sua natureza como é dos animais, ou por não ter juízo por causa de uma questão da saúde, como é o caso dos loucos. Então a gente isso nos leva a crer que é uma falta, então, no caso de caráter mesmo, né? Então, para isso que tem a justiça, tem a lei, para impor, para que essas pessoas adultas que não sabem se impor seus próprios limites civilizados, a partir de uma liberdade, né, de escolha, que elas possam ser limitadas pelo Estado, aí, pela lei, e para isso que a lei existe, né? A gente recorrer à lei quando a liberdade do outro ela acaba ultrapassando os limites da nossa integridade, né? E esse crime de LGBTfobia é mais para preencher essa demanda de agressão, de ofensa e de assassinato mesmo que pessoas LGBTQI+, vêm sofrendo no nosso país. E isso está aumentando, né? Então, quer dizer, esse pastor Silas Malafaia, tudo bem, por mais que seja uma questão que não atenda às expectativas da religião dele, e ele pode ter essa opinião, mas o fato é que ele não pode estimular que pessoas desse segmento da diversidade sexual sejam impedidas de ser contratado por uma empresa simplesmente porque essas pessoas não atendem uma expectativa da religião dele, né? Então, quer dizer, já há uma ação que está sendo movida pela associação LGBTQI+, e o grupo Arco-Íris contra Silas Malafaia pelo crime de transfobia. Segundo a associação, o pastor ele constrói uma narrativa social que propaga o ódio, incita a violência e não garante aí o livre desenvolvimento da personalidade de pessoas da diversidade sexual que divergem aí com seus ideais religiosos. A representação criminal já foi encaminhada aí para o Procurador-Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro e Silas Malafaia vai ter que se explicar na justiça, é verdade, porque ele tem toda uma construção aí ideológica, uma narrativa, claro, que é baseada aí na interpretação que ele faz dos dogmas da religião dele, né? Mas eu acho não, esse tipo de argumento nem pode entrar na discussão política, porque nós partimos da premissa que somos um Estado laico, né? Ou seja, vamos analisar mais ou menos esse perfil religioso do Brasil. Tá, segundo o Datafolha de 2020, hoje no Brasil, o Brasil tem 50% de católicos, 31% de evangélicos, 10% sem religião, 3% de espírita, 2% de religiões de matriz africana, 2% de outras religiões, 1% de ateu e 0,3% de judeus. Curioso é que tem mais religiões de matriz africana do que judeus, né? Só que há um respeito institucional, assim, digamos, maior no discurso ao judaísmo do que uma religião de matriz africana, a questão aí do racismo estrutural. Mas enfim, a questão é que nós vivemos num Estado laico. E o que isso quer dizer, né? O Estado laico ele surgiu aí junto à transição do Império para a República no Brasil, a fim de garantir que houvesse igualdade entre todos os cidadãos, né?
Quer dizer, após diversos conflitos religiosos, as pessoas enxergaram a necessidade de separar as decisões estatais da igreja, pois ah, a igreja ela não poderia servir de base para justificar ações do governo, né? Então, quer dizer, um Estado laico ou secular é aquele que não adota uma religião oficial. Ele não interfere em assuntos religiosos e não se deixa influenciar por nenhum viés religioso. Ou seja, é independente de religião, no caso, né? É claro que em um Estado laico não é vedado aí a prática religiosa, pois as pessoas são protegidas pela Constituição para manifestar livremente aí suas crenças e cultos, etc. e tal. O que não se admite é que assuntos religiosos assumam um caráter de lei para garantir aí a hegemonia de apenas um grupo religioso, pois no âmbito de um Estado laico, todas as visões religiosas devem ser respeitadas, assim como aqueles que se abstêm de escolherem uma crença religiosa, os ateus no caso, né? Todos os cidadãos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres segundo a Constituição. Pois um Estado laico, nenhuma religião deve se favorecer em detrimento de outra, né? E nenhum indivíduo deve ser coagido, pressionado ou prejudicado por não atender aí às expectativas dos dogmas de quaisquer credo. Né? Então, dentro desse cenário, é complicado aí um líder religioso de uma religião X ele promover um boicote porque uma empresa privada apresentou aí um trabalho que não atende às expectativas dessa religião. Quer dizer, o Tami ele é um profissional, foi contratado pela empresa para fazer um trabalho e segundo Silas Malafaia, pelo fato de ser um transexual, ele não deveria ter o direito de ser contratado como um ator qualquer, um modelo qualquer para participar de um trabalho de uma empresa desse porte, né? Porque a questão é o mesmo princípio, a mesma lógica que exclui pessoas da diversidade sexual do mercado de trabalho, né? Por isso que muitas mulheres trans elas acabam tendo que se prostituir porque elas não conseguem ingressar em outras profissões, em outros trabalhos. As pessoas precisam sobreviver, precisam ganhar seu dinheiro dignamente. Então, quer dizer, o Tami ele não está fazendo nenhuma coisa errada, ele não está cometendo nenhum crime, ele não está ofendendo ninguém, ele não está agredindo ninguém. Ele foi convidado para fazer um trabalho, aceitou, um trabalho bem feito, e dentro dessa proposta de Estado laico, a empresa ela não tem nenhuma obrigação de agradar essa ou aquela religião dentro da sua proposta, né? Ele é um homem transexual, ele já tem todos os documentos aí do gênero que ele se sente confortável, ele é legalmente o pai da criança, então por que razão ele não poderia assumir esse papel em uma campanha publicitária, né? Isso é muito curioso, digamos assim. Tá, o interessante é assim, crimes contra a mulher, no caso. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil terminou 2019 com mais de 1 milhão de processos de violência doméstica, que foi um aumento aí de 10% em relação a 2008. E mais de 5 mil casos de feminicídio, que configurou um aumento de 5% em relação a 2018. E o Brasil teve aí mais de 400 mil medidas protetivas, foi um aumento de 20% em relação a 2018, né? É um aumento aí progressivo de crimes contra a mulher no Brasil praticado por homens heterossexuais da família heteronormativa que o pastor aí tanto defende.
E em 2018, o Brasil registrou 66 mil vítimas de estupros. Números oficiais, né? Nem todas elas acabam fazendo queixa, né? Este foi o maior índice desde que o estudo começou a ser feito, lá em 2007. E a maioria das vítimas formam o quadro de a faixa etária da maioria da metade, né, dessas vítimas são de meninas, né? A maioria das vítimas formam meninas, 58%. A maioria das vítimas são formadas por meninas de até 13 anos. É muito intrigante porque a gente não vê pastores evangélicos preocupados com essa relação tóxica da família tradicional brasileira, de homens que batem nas suas mulheres, que espancam, que estupram mulheres, filhas, netas, enteadas. Não é essa iniciativa, né? Essa proteção da família tradicional, ela não se interessa ou ignora a qualidade dessa família tradicional. E quando a gente se depara com uma família, por mais que ela não atenda as expectativas de uma religião, é uma família que tem uma qualidade, né? São pessoas que se amam, que se respeitam, que se admiram. Há essa postura conservadora de querer, de alguma maneira, comprometer a integridade da felicidade, da diversidade, simplesmente porque não atende aí as expectativas do seu ideal, né? Então a gente vai ver agora, ouvir o áudio, na verdade, da Gretchen, a mãe do Tami, que se posicionou também em relação a isso. Vamos ouvir a opinião dela. Eu preferi nem escrever, eu preferi gravar um vídeo, porque é o seguinte, meu filho foi contratado pela Natura para fazer a campanha do Dia dos Pais, porque ele é um pai de verdade, porque ele é um pai presente, porque ele é um pai que sustenta, porque ele é um pai que ama, porque ele é um pai que cuida do seu filho, é um pai que protege a sua mulher, é um pai que está do lado do filho e da mulher ao mesmo tempo, é um pai de verdade. Então vocês que não estão gostando que ele tenha sido contratado pela Natura para fazer essa campanha Dia dos Pais, me desculpem, mas eu sei a educação que eu dei pro meu filho e eu sei muito bem que ele é um pai de verdade. Só isso que eu tenho para dizer para vocês por vídeo, que agora eu vou começar a escrever. Tá, essa aí foi a posição da Gretchen em relação a esse caso, né? Posicionou também. E é muito importante assim saber que o Tami, ele tem uma família muito forte, muito unida, e que toda essa questão serve muito pra gente, na verdade, conversar, discutir, debater a respeito, e que a partir daí a gente pode avançar nessa questão do preconceito, né? Porque, sei lá, é muito fácil você se fechar na sua bolha ideológica e querer a cabeça de todo mundo que pensa diferente, respaldado aí, sei lá,